E hoje, então, eu vou reagir a. Eu não sei exatamente o que que foi isso, né? Era para ser um evento em relação ao direito à vida, enfim, mas o fato é que o Bolsonaro apareceu full pistola, putaço, né? E produziu ali uma peça que eu acho que tem bastante coisa pra gente falar, né? Algumas coisas que dá pra gente captar nas entrelinhas aí, deu pra ver que ele tá nervoso, que ele tá pressionado, e não só por isso, né? O que gerou essa reação, assim, vamos dizer assim, forte do nosso excrementíssimo presidente, foi a confirmação, né, da cassação do mandato do deputado do Paraná, né, deputado federal do Paraná, o Francisquini, né, por fake news. Isso havia sido derrubado, né, a duplinha lá de ministros do STF que o Bolsonaro indicou tentou contornar a situação, mas hoje ele acabou ali, numa votação apertada, tendo confirmada a cassação do seu mandato. E isso visivelmente incomodou bastante o Bolsonaro, mas eu entendi a partir do que ele mostrou ali, no vídeo que a gente vai acompanhar aqui, que tem uma série de coisas que estão deixando ele putaço, né? E, enfim, isso foi, vamos ver assim, talvez a cerejinha do bolo, né? Uma das coisas, assim, pra gente começar o nosso papo aqui, que com certeza estão deixando o nosso excrementíssimo presidente putaço, são as pesquisas eleitorais, né? Ele não esconde isso, ele vive atacando o Datafolha, vive insinuando coisas. A semana anunciou que acredita que vai ganhar no primeiro turno, né? Tá dizendo abertamente aí que se ele não ganhar é porque roubaram, que quer eleições limpas, mas ele dá a entender que as eleições só vão ser limpas se ele ganhar, né? É basicamente isso que ele está dizendo já há bastante tempo, né? Que ele quer eleições limpas, mas as eleições só vão ser limpas se ele ganhar, porque ele anda nas ruas e acha que porque algumas pessoas aplaudem ele nas ruas, ele vai ganhar. É isso, ele tem lá as pesquisas próprias, lá provavelmente do esgoto do WhatsApp do Carluxo, e isso faz, né, o Bolsonaro acreditar nessas coisas. E eu realmente acho que ele acredita. Eu acho que ele é limitado, eu acho que tem sim método, tem estratégia, mas eu acho que ele é uma peça nisso tudo e em função até das suas próprias características, entre elas a burrice, né? Então eu não vejo assim que ele é um jogador de xadrez que se faz de burro. Não, ele e hoje ele deixou mais uma vez transparecer muitas coisas ali. Então, assim, ele está pressionado, as pesquisas indicam a situação dele ruim. Ele tem, né, algumas cartas na manga, uma delas são as Forças Armadas. Nós vamos falar sobre isso ao longo do vídeo, né, mas eu acho que a gente não tem que entrar em pânico por causa disso também, apesar de ser uma realidade. Ele tem uma outra carta na manga que eu também venho aqui insistindo há algumas semanas, que é o orçamento secreto, né, daí 16 bilhões distribuídos, 95% desse valor só para os deputados e senadores da base do Bolsonaro, né, nos últimos anos aí, que podem, né, tá formando aí uma poupança de campanha para muita gente que ele acredita que pode estar fazendo campanha para ele, e assim ele pode desequilibrar as eleições de alguma maneira, né, na força da grana, na força de muitos deputados eventualmente fazendo campanha para ele. Então, assim, nesse quadro de pressão, ele precisa dar jeito em algumas coisas, né? Uma das maiores pressões que ele está sofrendo vem da questão do preço dos combustíveis, né? Essa política suicida de paridade de importação que está sendo praticada pela Petrobras que faz esses preços saltarem da maneira que estão saltando. E os combustíveis, né, são grandes indexadores de toda a nossa economia. Nossa economia tem dois grandes indexadores, né, que puxam a inflação. O dólar e o preço dos combustíveis. Tem outros, mas eu estou citando aqui dois grandes indexadores. E desses dois grandes indexadores, que ainda estão interligados agora, né, para essa nova política de paridade, vem potencializando a inflação. Então o Bolsonaro tem que fazer alguma coisa em relação a isso, né? Porque ele sabe que grande parte da sua impopularidade deriva, por exemplo, desses altos índices de inflação. Pois bem, então, não podendo mexer no lucro dos acionistas,
da Petrobras, que na verdade a gente tem que entender que tudo que está acontecendo no Brasil também foi por causa da Petrobras, né? Tem a ver com o custo do trabalho, tem a ver com uma reorganização política, tem a ver com uma reorganização no plano internacional e tem a ver com a Petrobras, com a competitividade da Petrobras, com o setor que a Petrobras está inserida dentro da economia capitalista e da necessidade de manter o Brasil com uma economia semicolonial, né? Pois bem, então o Bolsonaro não pode mexer nessa política de preço. Ele tem que, de alguma maneira, garantir que esses altos lucros que a Petrobras vem repartindo com os acionistas se mantenham assim. Então ele não pode mexer no PPI. Então ele cria uma proposta que também foi anunciada hoje, que é bem maluca, né? Que é no sentido de zerar as alíquotas e impor um teto às alíquotas dos estados e ainda cobrir o prejuízo, né, com a perda da arrecadação dos estados, né, com prazo aí de até o final do ano para o óleo diesel e para o gás de cozinha. Anunciando que isso pode custar para o governo coisa entre 25 e 50 bilhões de reais. Né? Bom, isso é, na verdade, um subsídio. Né? Eu não tenho problema nenhum com subsídio. Não tenho problema nenhum com subsídio. Tá? Mas, na realidade, é isso. É uma forma do governo subsidiar o preço do gás e do óleo diesel. Só que é ainda pior. Por quê? Porque envolve dentro dessa forma de subsídio uma puta de uma transferência de riqueza, né? É isso que ele está fazendo, porque para sustentar isso, ele vai manter esses lucros extraordinários da Petrobras e, portanto, essa repartição de dividendos aí que eles vêm fazendo, né? E a gente sabe que grande parte dos acionistas sequer brasileiros são. Então é isso, é uma coisa maluca, mas que mostra um caráter visivelmente eleitoreiro e que mostra também que ele está desesperado. Ele está assustado, ele está acuado, tem muita coisa em jogo, né? Tem muito crime, eventualmente, dele e dos filhos dele. Né? Então ele sabe que há uma possibilidade dele não só perder as eleições, como ele ser humilhado, né? Humilhado, sei lá, perder em primeiro turno. Eu não acredito que isso é o mais provável, a gente vai falar disso também, talvez ao longo do vídeo, mas eu já falei nas últimas semanas. Acho pouco provável uma vitória do Lula em primeiro turno, mas não é impossível. Imaginem, no pior dos casos para o Bolsonaro, ele perde no primeiro turno, imagina, o cara eleito presidente, tá? No exercício do mandato, ainda reeleição e perder no primeiro turno. Isso é muito vexatório. Tá? Ainda mais para quem diz que vai ganhar no primeiro turno e que fica iludindo os bolsonaristas aí que ficam presos nessa bolha de informações que eles mesmos produzem a partir das fake news. Né? Então, assim, ele pode perder no primeiro turno, ele pode ser preso, ele pode ter os filhos presos, quer dizer, é tipo assim, vamos matar a família, vamos botar fogo na casa e ainda vamos jogar sal no chão. Né? É isso que pode acontecer com o Bolsonaro. E essa possibilidade, mesmo que eu sinceramente não acredito que vai acontecer tudo isso, né? Mesmo que essa possibilidade não seja a mais provável, ela existe. E isso está apavorando o Bolsonaro. Então ele vem entregando muitas coisas. Eu acho que esse discurso de hoje, ele entregou muita coisa, né? Que nem a gente gosta de brincar, perdeu tudo, né? Foi perdendo as coisas pelo caminho ali, conforme ele ia falando. E a gente tem que procurar, e esse é um outro lance também, é o seguinte. A gente tem que procurar alguma coisa nas entrelinhas, saca? Sim, porque para fazer a análise do que tá rolando lá em Brasília, para além de fazer uma análise materialista da parada toda, ou a gente tem uma inside information, né? Ou a gente tem algum contato lá que sabe de alguma coisa que não sai na mídia, etc e tal, que a gente confia, que possa atestar veracidade, ou a gente tem que captar coisas nas entrelinhas. Tá? E nessa de captar coisas nas entrelinhas é muito mais difícil, a gente tem que trabalhar com possibilidades, com hipóteses, né? E tentar pensar algumas coisas. E o que eu entendi nessa movimentação de hoje é isso, ele está assustado e está atirando para todos os lados. O que ele entregou hoje nesse discurso é tudo, basicamente, que ele vai tentar. Tudo que ele vai tentar, ganhar as eleições, atiçar os militares, atiçar o povo que está comprando arma ali, a reviria na rua. Saiu um outro dado essa semana assustador, né? Que tem mais gente armada do que
a soma de pessoas que têm armas por estarem nas forças de segurança, né, ou pelo menos entre os militares, uma coisa assim, um aumento brutal de, sei lá, quase 300%. Quer dizer, ele flertou com tudo que ele vai tentar, ele entregou hoje nesse discurso, o que mostra que ele está assustado. O que mostra que quando ele diz que vai ganhar no primeiro turno é o contrário, ele está com medo de perder no primeiro turno. Então, assim, por isso ele precisa fazer alguma coisa em relação aos combustíveis. Essa proposta, gente, tem muita gente falando, é nós que vamos pagar, é nós que vamos pagar. Assim, você sabe o que eu penso a respeito do déficit público. Eu acho que ele existe para ser usado. A questão é que ele tem que ser bem usado, né? Não é porque o Estado não tem restrição monetária que o Estado pode gastar com qualquer coisa. Se ele gastar mal, ele produz um problema. Então, assim, quem defende que o Estado não tem restrição monetária, não defende que o Estado pode sair gastando com qualquer coisa. Tá? Isso é um grande espantalho que é feito. E esse gasto, por exemplo, não é um gasto inteligente. Então, não é nenhum problema da gente estar pagando isso com os nossos tributos, porque não é diretamente que a coisa funciona. A gente sabe que quando a gente está pagando tributo, a gente está retirando liquidez da economia. Esses gastos todos são financiados por emissão monetária, etc, 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 que eu já repeti aqui 1 milhão de vezes. O ponto não é esse. O ponto é que isso não é eficiente economicamente e ainda produz uma transferência de riqueza, né? Das coisas reais, concretas que a gente tem que mobilizar aqui a partir das relações de trabalho, das relações de produção, que vão parar, ou seja, o valor que é aqui produzido, eu não estou falando aí de cifras monetárias, tá? De dinheiro, estou falando ou melhor, de moeda, estou falando de valor ou de dinheiro, se você quiser, né? Isso vai parar lá fora, na mão dos acionistas, né? Então, assim, é um péssimo gasto. Por que é um péssimo gasto? Bom, primeiro eu já disse, né? Porque é uma transferência da riqueza. Segundo, porque não vai resolver o problema dos preços dos combustíveis. Entende? Eu vou citar uma coisa concreta que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Quem é aqui do Rio Grande do Sul vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Nós tínhamos um ICMS na gasolina muito caro. Né? Era bastante comum a galera aqui pertinho de casa cruzar ali uma Pituba, ou seja, sair do Rio Grande do Sul e ir a Santa Catarina para pagar mais barato no combustível por causa da diferença do ICMS, que fazia a gasolina ser muito mais barata em Santa Catarina do que no Rio Grande do Sul. Há alguns meses atrás, o governo do estado, então, ele alterou o ICMS do Rio Grande do Sul, tá? Baixando o ICMS, tá? Da gasolina. E o que aconteceu? De fato, o preço caiu ali, 20, 30 centavos, não me lembro exatamente na época. Só que como a política de paridade de importação, né, praticada pela Petrobras é que produz a elevação desses preços, esse valor a menos, né, que foi ocasionado no preço do combustível pela redução do ICMS, já foi diluído em novos aumentos. Hoje a gasolina já está mais alta do que antes dessa redução. É rigorosamente o que vai acontecer com essa proposta do Bolsonaro. Entende? Então, se ele conseguir isso, tá? Eu acho pouco provável que consiga, mas mostra apenas o desespero dele em fazer alguma coisa em relação a isso. Se ele conseguir isso, ele vai derrubar o preço, tá? Do óleo diesel, do gás de cozinha, mas mantendo essa política de preços de paridade de importação, esses preços vão voltar a subir. Então, além de ser uma transferência, né, de riqueza, é uma manobra meramente eleitoreira. Compreende o que eu estou querendo dizer? É meramente eleitoreira. Por quê? Porque vai cair agora o preço, no máximo até ali as eleições, ou um pouco depois das eleições, e isso vai ser superado pelos constantes aumentos que são produzidos não pelos impostos, e sim pela política de preço da Petrobras, tá? Então, assim, tem que juntar tudo isso para a gente analisar esse discurso dele de hoje, né? O que ele vem falando nas últimas semanas, essa atitude aí de lançar mais essa medida rasa e extremamente eleitoreira, com essa proposta aí de alteração dos preços na Petrobras. E assim, hoje ele entregou muitas coisas. O que ele entrega nesse discurso, além de estar putaço, né? Com o deputado bolsonarista lá do Paraná, que perdeu o mandato. Bom, além dele estar putaço com isso, ele entrega, vamos dizer assim, a sua estratégia. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Mas bora pro vídeo que eu já falei pra caramba. Senhoras e senhores, boa tarde.
eu vou falar do tema, mas eu queria perguntar para vocês, o que é indignação? Quando é que você fica indignado? Quando você vê um brutal ato de injustiça. E não interessa contra quem seja esse ato de injustiça, nós temos que nos indignar. Nós temos que demonstrar o nosso sentimento. Nós temos que tentar mostrar que o outro lado está errado. Bem, tem um jurista aqui na frente, nosso ministro Humberto. Nós somos autoridade para agir em flagrante delito. Não é isso mesmo? Nós podemos deter uma pessoa que tenha cometido um delito grave, de forma flagrante. Eu pergunto, eu poderia aqui agora deter alguém por ter espancado um marciano? Poderia? Acredito que não. Claro que não, né, cara? Não existe nada aqui na lei que fale. Se você... E aí, essa foi o começo, né? Aí até aí ainda tava bastante engraçadinho, entendeu? Assim, tipo assim, eu tô ligado que essa galera adora fazer analogia, mas porra, mano, que analogia infeliz, né, meu? Que analogia infeliz, hein, cara? Eu posso espancar o marciano, como é que é? Eu posso ser preso por espancar o marciano? O que o cara vai dizer disso? Você espancar o marciano, maltratar ou matar, você venha detê-lo. Eu pergunto a vocês, pode alguém ser punido por fake news? Oh, não, mas juro. Olha, ele está espalhando fake news. E se esse fake news não for... Aí é a primeira entregada, né? Primeira entregada. For fake news, for uma verdade. Pior ainda. Enquanto aqui, a gente está num evento... Ele sabe que tem endereço, né? Ele sabe que tem endereço essas coisas que ele fala. Então, olha, não é fake news, viu? É verdade. Eles estão dizendo que é fake news. Mas pior, olha o que ele vai dizer. Voltado para fraternidade, amizade, amor, compaixão. Aqui, do outro lado da Praça de Poderes, uma turma do Supremo Tribunal Federal, por 3-2, mantém a cassação de um deputado acusado em 2018 de espalhar fake news. Esse deputado não espalhou fake news, porque o que ele falou na live, eu também falei para todo mundo. Ou seja, a fake news do cara é a reprodução da fake news do Bolsonaro. Essa é a primeira entregada que ele já dá, né? Ele vai lá e já entrega aí, né? Entendeu? Ó, o cara foi condenado por fake news, então eu também tenho que ser. É isso que ele tá dizendo. E eu fico puto até assim, ó, porque eu sei por que a galera do STF não faz nada com o Bolsonaro, mas a gente tem que igual falar, saca? E eu ainda comentei hoje mais cedo no Twitter, se tem uma coisa que o Lula falou que tá certo é que o STF tá acovardado. Mas não é bem uma acovardada, essa é a natureza do STF nesse tipo de situação, né? Por quê? Porque o STF tá ali também como um representante da estrutura do capitalismo. E é por isso que ele fala esse tipo de coisa, porque na verdade ali a gente tem que utilizar isso e dizer que eles estão acovardados, coisa assim, porque ele tá esfregando na cara do STF, digo assim, ó, se o cara que vocês condenaram por fake news, pois isso que vocês estão dizendo que é fake news do cara, fui eu que falei. Ou seja, quem mentiu fui eu. É isso que ele está dizendo aí. Que estava vendo fraude nas eleições de 2018. Ia ser apertado. Outra coisa. E vejam só, não é só a fake news. Ele está dizendo, cara, isso é muito grave na realidade. E é bom a gente falar para aquele amiguinho que acredita em democracia burguesa, sabe? Em direito burguês, saca? No Estado Democrático de Direito, nessa palhaçada toda. Cara, o cara é presidente da República, tá no evento oficial como presidente da República, e ele tá dizendo com todas as letras, ele disse aí com todas as letras, houve fraude nas eleições de 2018. Cara, como é que tu fala uma coisa dessa, numa situação dessa, né, investido dessa autoridade, né, a caráter, vamos dizer assim, sem ter minimamente como provar porra nenhuma do que você tá falando. Tanto é que o STF classificou isso como fake news, né? Como uma mentira utilizada em benefício de algumas candidaturas, inclusive a dele. Mas ele tá dizendo, não, é isso, fui eu que falei, e tô repetindo de novo aqui, porque foi isso, porque alguns companheiros me ligaram e me disseram, que é o que ele vai dizer aqui na sequência, que botavam lá o número, a gente já mostrou 1 milhão de vezes, que deve ter chegado muita coisa no telefone do Bolsonaro, mas assim, ó, uma característica comum ao bolsonarista é a burrice. É a burrice. Então,
o burro do bolsonarista entrava na cabine de votação, tacava ali lá o 17 na hora de votar para governador. E aí tinha estado que não tinha candidato 17, por exemplo, a governador, né? Ou simplesmente não aparecia a cara do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro não era candidato a governador. Aí as pessoas, estão roubando nas eleições. Aí o Bolsonaro, que é tão burro quanto os bolsonaristas, acredita nisso. Fala isso pros militares. Os militares acreditam nisso e vão cobrar o TSE disso, passando aquela vergonha que eles passaram agora, algumas semanas atrás, encaminhando propostas a respeito da apuração das eleições baseadas nas fake news do Bolsonaro e do esgoto do Carluxo. Esses são os técnicos dos militares, os que foram passar vergonha, falar de sala escura e mais um monte de coisa que simplesmente não existe. Por quê? Porque é o fake news do Bolsonaro que os técnicos militares compraram. E foram lá interrogar a justiça eleitoral. Mas ele vai falar disso mais adiante. Quando você apertava o número 1, já aparecia o 13 na tela e concluía a votação. Foram dezenas de vídeos, dezenas de pessoas ligaram para mim ao longo de todo... Dezenas de vídeos junto a isso e mostra. Por que não dá para fazer isso? Né? Como ele mesmo dizia, não, vou mostrar a fraude. Porque não tem como mostrar, porque não teve fraude. Além do que, racionalmente maluco, o cara pensa, não, o cara tá acusando uma fraude de uma eleição que ele ganhou. Toda noite, daquela primeira votação, do primeiro turno de 2018, isso é uma verdade. E esse deputado... Olha lá, isso é uma verdade. Quer dizer, ele está produzindo prova contra ele, mais uma vez. Se eu acredito que vai acontecer alguma coisa por causa desse tipo de prova que ele produz contra ele, é lógico que não. Ele está produzindo prova contra ele em praticamente todos os discursos que ele faz, desde o primeiro discurso que ele fez com o presidente eleito. Então não vai ser agora que vai acontecer alguma coisa. Mas assim, é bom a gente utilizar essas coisas para esfregar na cara de quem acha que existe Estado Democrático de Direito, que as instituições estão funcionando. Eu até acho que estão funcionando, porque elas são feitas para não fazer nada nessas situações. Foi cassado. Primeiro ele foi absolvido por 7-0 no TRE do Paraná. Depois, por 6-1, foi condenado no Tribunal Superior Eleitoral, cujo objetivo era criar jurisprudência para perseguir os outros. Olha aí. Que porventura não gostassem do seu comportamento. Deputados que estão aqui, que porventura estejam nos ouvindo, vai chegar a sua hora. Aí é a primeira tiroteada que ele dá pra galera que talvez ele acredita que pode ajudar ele. Aí, deputados, olha aí, ó. Vai feder pra vocês, tá? Ele vai dar várias sinalizadas. Se você não se indignar. Não existe tipificação penal para fake news. Se for para punir com fake news a derrubada de páginas, fecha a imprensa brasileira, que é uma fábrica de fake news, em especial o Globo, Folha. Aí assim, a imprensa de massa mente. Mas aí tem método e tem muito mais, vamos dizer assim, expertise para fazer isso do que a fábrica de fake news do Carluxo, saca? É diferente. A mídia, ela tem que mentir usando a verdade. Então ela enviesa, ela omite, ela faz uma interpretação esdrúxula, justamente para quê? Para se proteger de ser acusada de estar mentindo. Porque senão ela tem que fazer errata, senão ela é questionada na sua credibilidade. Então, pelo menos numa situação normal de temperatura e pressão do capitalismo, não quando ele está nessa fase de crise prolongada e de ambiente protofascista, a mídia tem que ter esses cuidados. Então, por isso que também não dá para comparar a fake news do esgoto do Carluxo com o enviesamento que a gente enxerga, assim, que acontece na mídia de massa. Outro caso hipotético. Vamos supor um caso hipotético. Ai, que medo. Que o João assassinou a esposa Maria. E ele foi condenado. Algum tempo depois, descobriu-se que o João não era casado com a Maria. Eles viviam em união estável. Solte-se o João. Volte o processo às origens. Assim foi a absolvição do Lula. Tá bom, essa foi um pouquinho melhor, mas... Estão ligados que não tem nada a ver com isso, né, galera? Não, quando a gente declara um juiz suspeito, é porque se entende que
esse juiz ele tinha motivações para condenar o réu. Então não é só uma questão de domicílio eleitoral. Tem uma coisa elementar no direito que não é uma firula, que é a questão do juiz natural. Por que não é uma firula? Exatamente porque se o juiz puder escolher o caso que vai julgar, é bastante evidente que fica muito mais fácil do juiz escolher julgar o caso de algum desafeto. E foi rigorosamente o que aconteceu, né? Ao se criar todo o caso do Lula lá em Curitiba, eles escolheram, né, julgar esse processo. Esse foi o que foi provado. Então tem um conjunto de coisas que o Bolsonaro está falando aí, jogando para a torcida, né? Por exemplo, a Vaza Jato inteira mostrando o interesse por trás, a articulação, a motivação política. Então, quando o Lula tem o processo inteiro anulado por causa da suspeição do Moro, o que está entendido aí não é que houve um erro de menor importância. Não, foi entendido que o Moro escolheu julgar o Lula, não sendo ele o juiz natural do processo, porque ele tinha uma motivação política, né, de já condenar o Lula de antemão. Algo reforçado, por exemplo, pela Vaza Jato, mostrando que não se tinha um conjunto probatório suficiente para gerar a condenação, mesmo assim já havia a necessidade de se condenar a partir daquilo que se construiu ao longo de todo o lavajatismo. Aí o Bolsonaro solta essa analogia aí, né? Que evidentemente não tem pé nem cabeça, aliás, como todo o resto, mas enfim. Patrocinado por quem? Edson Fachin. Ele que botou o Lula em liberdade. Olha aí, ele. E baseado no quê? No CEP, Código de Endereçamento Postal. Sabe que é muito afrontoso isso? É muito afrontoso. Eu sei por que não vai dar nada. Por quê? Porque o Estado é burguês, mas a gente tem que usar isso pra galera entender. Olha só, mostrem isso, falem sobre isso, comentem, divulguem pra galera entender que é assim. Olha o que o cara tá falando. O cara tá dizendo que um ministro específico, ele tá falando do Fachin, soltou o Lula por causa do CEP. O que é rigorosamente falso. É rigorosamente falso. E mesmo que ele pensasse isso, ou mesmo até que fosse algo parecido, ele não poderia estar trazendo isso a público dessa maneira, né, sem que ele fosse devidamente processado por isso. Sabe? Que ele não fosse responsabilizado por isso. Mas de fato não vai acontecer nada, porque o Estado é burguês. Mas a gente tem que usar isso para desmistificar para aqueles que acreditam que existe Estado de Direito. Se existisse, esse tipo de coisa não poderia acontecer. E esse tipo de coisa está acontecendo desde o primeiro dia que o Bolsonaro foi eleito. Ele não podia ser julgado em Curitiba. Tinha que ser julgado em São Paulo ou Brasília. E anulou-se na época que já se prescrevia todas as acusações contra ele. Que Brasil é esse? Tá desesperado. Que justiça é essa? Me desculpe os demais magistrados. Olha aí, taxou, tá taxando a justiça. Onde está o nosso TSE quando convida as Forças Armadas, via portaria, assinado pelo ministro Barroso, a participar de uma comissão de transparência eleitoral? Sim, foi convidado e já foi uma cagada fazer isso, cagada. Já fizeram isso nessa mania de baixar as calças para mostrar a bunda, achando que vão conseguir alguma coisa com essa turma aí. Mas foram convidados para olhar o processo. Eles podem opinar no processo, naquilo que eles entenderem que está errado. O problema é que eles fizeram isso, caramba, entendeu? Fizeram um monte de pitaco lá com base nas fake news do Carluxo. E aí, lógico, passaram uma vergonha. É interessante que ele vai falar aqui na sequência, e até peço pra galera aqui do chat, se sabe alguma coisa a respeito disso, que coloque aí. Porque isso pra mim também tá cheirando, assim, a mentira que ele mesmo acredita e tá reproduzindo. Mas vamos ouvir. As Forças Armadas descobrem centenas de vulnerabilidades. Apresenta 9 sugestões. Não gostaram. Eles responderam todas as sugestões, tá? Já tem vídeo, já tem live aqui no canal sobre isso, tá? Eles responderam, mas é isso, eles apontaram coisas que sequer existem. Por quê? Porque os apontamentos dos técnicos militares não foram construídos a partir da realidade, foram construídos a partir do esgoto da fake news
do próprio bolsonarismo. E aí passaram uma vergonha. Por quê? Porque o que o TSE informou para os militares, olha, o que vocês estão questionando não faz sentido, porque sequer existe, porque não é assim, ou porque já é escrutinado, ou porque já tem como provar, ou seja, vocês estão falando besteira. Então tá, ok, não é que eles não gostaram, eles simplesmente justificaram, olha, não, o que vocês estão falando aí não condiz com a realidade. Eleição é coisa para forças desarmadas. Convidaram-os para quê? Ora bolas. Para fazer papel do quê? Eu sou o chefe das Forças Armadas. Olha aí, ó. Importante esse trecho. Ele já tinha repetido isso algumas vezes, mas o tom eu ainda não tinha visto assim. Porque a gente fala muito, né? Pode haver um golpe militar? Pode. É fácil isso acontecer? Difícil. Por quê? Porque tu tem que ter um conjunto de elementos, tá? Tem que ter uma parcela significativa do povo, tem que ter uma parcela significativa da burguesia, tem que ter uma parcela significativa da mídia, tem que ter apoio internacional, tem que ter uma parcela significativa dos políticos e tem que ter uma parcela também significativa dos militares dispostos a fazer isso. Bolsonaro tem tudo isso? Não me parece, não me parece. Tem, mas tudo pouco. Eu não sei ser significativo. Ele tem parcela do povo? Tem. Ele tem parcela da mídia? Tem. Ele tem parcela da burguesia? Tem. Agora, eu não sei se na quantidade necessária para conseguir um golpe. Quando ele fala isso, olha, eu sou o chefe das Forças Armadas, no tom que ele fala hoje, o que me passa? Ele não tem esse apoio todo dentro das Forças Armadas. Ele está, o quê? Utilizando a posição que ele tem, constitucional, de chefe das Forças Armadas. Será que ele vai pedir isso para as Forças Armadas? Será que ele não está pedindo isso? Será que não é ele que está tentando fazer isso? Ele, quando eu digo o grupo dele, porque é uma outra coisa que eu também tenho insistido, o Bolsonaro não é o chefe desse governo. Ele é o atalho, o para-raios, o bufão. Para quê? Para aparecer enquanto que os milicos fazem o trabalho sujo. Esse governo é um governo militar. Agora, não é um governo do conjunto dos generais, mas da parte bolsonarista dos generais. Há em mim uma dúvida se existe alguma parte não bolsonarista. Eu acho que na prática todos são. A questão é quantos estão dispostos a entrar nessa aventura. Tá? Eu acho que, em geral, eles acreditam. Agora, entre eles acreditarem e ter coragem para se movimentar, enfrentar as consequências desse tipo de movimentação, etc., bom, aí é um outro papo. Porque militar, general, esse tipo de gente, gosta, na verdade mesmo, é de boa vida. É isso que essa galera gosta. Isso dá incomodação. Né? O próprio Bolsonaro, que a gente agora pelo menos já sabe que é um vagabundo, que nunca trabalhou e que só sabe gastar no cartão corporativo, tirar férias e trabalhar menos que o estagiário, tudo isso a gente já sabe. Bolsonaro vive falando, né? E hoje ele vai repetir logo, logo que ele deixou de ir para a praia para ir para o Planalto. Por quê? Porque às vezes ele é obrigado a trabalhar, nem que seja um pouquinho, nem que seja para salvar os filhos, nem que seja para salvar o próprio rabo, nem que seja para defender a mulher, como ele vai falar também daqui a pouquinho. Ele se obriga às vezes a ter que trabalhar e ele não gosta de trabalhar. Né? E isso ele tem em comum com a maior parte dos generais. Né? O trabalho não é o papo desse, a galera se aposenta cedo, ganha bem e nunca de fato mete a mão na massa, né? O trabalho deles é, como eu digo, tramar golpe e tentar, de alguma maneira, arrancar mais privilégios a partir da sua posição de influência. Basicamente esse é o trabalho dessa turma, né? Combater o inimigo interno, coisa do tipo assim, né? Porque quando aparece ainda uma situação como essa que a gente está vivendo lá no Amazonas, com o desaparecimento do jornalista lá do indigenista, que agora, desculpa, me falha a memória dos nomes, infelizmente, eles vão lá e dizem, não dá pra gente fazer nada, porque a gente ainda não recebeu ordens, embora eles tenham autorização para isso. A gente sabe que no final das contas, né, o projeto do garimpo em terra indígena é um projeto também dos militares. A gente tem, inclusive, arquivos lá da época da ditadura que corroboram essa afirmação que eu estou aqui fazendo. Tá? E a questão do avanço sobre as terras indígenas é uma questão que os militares defendem numa ideia enviesada que eles têm de progresso a partir do agronegócio, que não existe em nenhum lugar do mundo, nunca existiu, e o agronegócio vem crescendo, não garante segurança alimentar nenhuma. O Brasil nunca teve numa situação como essa de insegurança alimentar nas últimas décadas, e enquanto que a gente vem batendo recorde de produção do agro. Por quê? Porque o nosso agro não produz alimento brasileiro. Então essa fronteira agrícola ela busca ser expandida, é isso que o Bolsonaro quer. Para onde? Para cima das terras indígenas, né? E
os chanceladores desse projeto, os idealizadores desse projeto lá atrás são os militares. Então a gente não pode esperar que os militares, por exemplo, tenham que trabalhar saindo atrás lá do jornalista e do indigenista, porque eventualmente eles podem até estar envolvidos no próprio desaparecimento dessa turma, né? Eu não me surpreenderia com uma notícia desse tipo, né? Então, assim, o desespero está batendo, o Bolsonaro vive repetindo isso, que não, né, não gosta de trabalhar, e vamos acompanhando que ainda tem muitas outras pérolas pela frente. Nós não vamos fazer o papel de idiotas. Viu? É isso, ele tá querendo dizer assim, ó, eu sou o chefe militar e eu vou dar a ordem. Não sei se ele tem força para isso. Eu acredito que ele tá tentando, como ele vem tentando há muito tempo. Não sei se ele tem força para isso. Mas o papo é esse, foi mais um recado. Então, ele já deu um recadinho antes pros deputados, agora ele tá dando um recadinho pros militares. Eu sou o chefe e eu quero pedir isso. Vamos ajudar essa turma aí que tá comigo, que também pode ser que esteja com os pezinhos enrolados. Bora lá. Eu tenho a obrigação de agir. E outra, essa galera aplaudindo aí, inflamou ele. Aí ele foi falando mais merda. Quanto mais a galera aplaudia, mais merda saía da boca dele. Tenho jogado dentro das 4 linhas. Não acho uma só palavra minha, um só gesto, um só ato, fora da Constituição. Só hoje ele falou vários, tá ligado? Toda vez que ele abre a boca, ele fala vários. E ele gosta de falar essa que joga nas 4 linhas. Ele joga nas 4 linhas da democracia burguesa, do direito burguês, que não pune, né, pessoas que estão na condição de fazer o servicinho sujo que ele está fazendo neste momento para a nossa burguesia. Será que 3 do Supremo Tribunal Federal, que pode muito, pode continuar achando que pode tudo? Eu não vou viver como um rato. Isso eu achei o máximo, porque na verdade esse é o medo dele. Viver como um rato. Esse é o maior medo dele. Sair escorraçado do Planalto no primeiro turno pro cara que ele achou que tinha enterrado politicamente, que ele construiu tudo, a carreira dele mentindo do cara e falando mal do cara. Imagina ele perdendo no primeiro turno pro Lula, depois de ser presidente, depois do Lula estar preso, ainda terminar preso e terminar com os filhos presos e ainda tomar um pé da mulher, né? Porque o dia que ele cai do cavalo, a primeira coisa que acontece aí é tomar um pé da mulher. Eu sou capaz de apostar nisso. Ele vai viver que nem um rato. Então, assim, ele já tá tendo pesadelo com isso, ele tá em choque, ele tá em pânico. Eu vou viver como um rato. Eu vou viver como um rato. Eu vou ter que assumir o merda de pessoa que eu sou. Bolsonaro sempre foi uma pessoa muito merda, gente. Sabe uma pessoa merda? Aquele classe média, pequeno burguês ali, de intelectualidade abaixo da média, que se encostou lá no exército numa época que era mais fácil de entrar pro exército, mas nem lá ele deu certo. Nem pra mamar no exército, virar um general, uma coisa assim, ele deu certo. Um mau militar acabou se encostando. Aí viveu ali no submundo da política, sempre com um discurso extremista, cativando as viúvas da ditadura, né? E eu acho que tudo de ruim esse cara merece, por quê? Porque esse cara alimentou esse discurso, que é o discurso mais abjeto que pode existir na humanidade, né? Que é o discurso fascista mesmo, porque é racista, porque é xenófobo, porque é machista, porque é LGBTfóbico, porque, enfim, é um defensor da tortura, é o que há de pior. Tu pensa assim, o que pode haver de pior num ser humano? É o que esse cara sempre defendeu. Então não seria legal, assim, moralmente, que esse cara saísse por cima. Então, assim, seria bonito de ver um cara que defendeu tudo isso terminar a vida como um rato, como um merda. Que na verdade foi o que ele sempre foi. Ele passou 30 anos no Congresso, ali mamando, discursando pra ninguém, como ele vai assumir nos próximos minutinhos aí, né, do baixo clero, né, na verdade um deputado merda, que nunca fez merda nenhuma, e que tem vários filhos merda, que também nunca trabalharam. Então é um cara que nunca trabalhou, que os filhos nunca trabalharam, assim, é um ser humano digno de vergonha, né, digno de pena. Não vou dizer de pena, porque não dá pra ter pena de uma criatura abjeta como essa. É uma criatura digna de vergonha, sabe? Assim, o que tem de ruim na humanidade é representado por esse cara. E aí, imagina ele terminar assim, como ele de fato é. Saca? De fato porque foi criada uma coisa em cima desse personagem aí que ele construiu. E ele sabe que ele pode terminar como ele de fato ele é. Como um vagabundo
que nunca fez porra nenhuma na vida, preso na cadeia e ainda com os filhos presos, porque também são vagabundos que nem ele. Tem que haver uma reação. E se a população achar que não deve ser dessa maneira, preparem-se. Olha aí. Aí ele tá jogando com mais uma outra coisa que ele também flerta, ele também aposta. Galera que tá se armando aí, esse monte de CAC, desses clubes de tiro aí, vamos me ajudar também, porque vai dar merda, vamos dar merda, eu vou precisar de vocês. Ele tá jogando pra todos os lados. Tá? Então ele já jogou pros milicos, ele já jogou pros deputados, agora ele tá jogando pra população. Tá? É isso. Para ser prisioneiros, sem algemas. O ministro que solta o Lula é o mesmo que está à frente do Tribunal Superior Eleitoral, dando as cartas como dono da verdade. O que ele fez essa semana que passou? Aí ele tá cometendo mais um crime, tá? A política externa é minha e do ministro França, do Itamaraty. Ele convida em torno de 70 embaixadores e eles vão lá para dentro do TSE e ele, de forma indireta, ataca a presidência da República como homem que não respeita a Constituição. Entendeu? Assim, tipo, ele fala todo santo dia, nominalmente, mente sobre os ministros, acusa os ministros sem provas, acusa os ministros de crime sem provas, o que em si é um crime, né? Ainda mais na posição dele. E se acontece qualquer fala dos ministros, no sentido de reagir àquilo que ele os acusa, ele fala isso. Que não respeita o processo eleitoral, que pensa em dar um golpe e conclui de forma indireta. Acabou as eleições, imediatamente seus chefes de Estado devem reconhecer o ganhador das eleições. Poxa, o representante da Justiça Eleitoral não tem que dizer isso aí mesmo? Olha, é isso, a Justiça Eleitoral teoricamente funciona, o cara tá lá para dizer que ela funciona, mas olha, nós vamos terminar as eleições e o vencedor vai ser imediatamente reconhecido, isso que a gente espera de vocês. Não, ele quer o quê? O que o Bolsonaro quer? Para que não haja qualquer questionamento junto à Justiça. O que é isso? Se não um arbítrio? Um estupro Isso é normal, Bolsonaro. da democracia brasileira? Para mim... Tremeu a vozinha, tremeu. Ele tá cagado, gurizada. Ele tá cagado, gurizada. É muito mais fácil eu estar do outro lado. Olha. Muito mais fácil. Muito mais fácil ele estar no Congresso. É isso que ele tá dizendo. Está do outro lado aí, leia-se, é muito mais fácil eu estar no Congresso, que não tô há 30 anos, que eu posso ficar lá sem trabalhar, ganhando meu dinheirinho, com meus funcionários fantasma, dando as minhas escapadinhas para aqui e para lá, fazendo as minhas jogadinhas, do que tá aqui de para-raio. Para mim era muito mais fácil. Esse que ele tá dizendo. Eu repito, é um vagabundo. Qualquer coisa que o obrigue a trabalhar o incomoda. Seu Tony de Paula, Carla Zambelli. Muito mais fácil. Aí, ó, viu? Muito mais fácil tá onde? Tá aí com a Carla Zambelli, ou seja, lá no Congresso, né? Tem a família toda perseguida, até a esposa processada. Aí, ó, aí outro detalhe que pegou. Né? Porque quem manda em casa deve ser a Michelle, porque ele é, né, burro, tapado, mangolão, assim, né? Fraco intelectualmente. Eu acho que burra ela não tem cara de burra, né? Eu acho que ela tomou-lhe um processo e ficou puta e cobrou ele. Isso também deixou ele putaço, tá ligado? E olha o que ele fala na sequência. Canalhas! Processar a minha esposa! Vem pra cima de mim! Olha, se viu? são homens! É isso que ele deve ter dito. É isso que vão pra cima de ti, não pra cima de mim. Agora ele diz que os caras não são homens, porque não vão pra cima dele. Aí ele vai lá e dispara mais merda. Eu sou suspeito pra falar. E tem uma outra coisa, porque assim, galera. Ah, Humberto, mas vai dar merda isso que ele tá falando. Pode ser também algo que ele quer, porque uma das coisas que ele tá contando o tempo todo é com o tumulto, tumultuar, né? Ele vai tentar ganhar as eleições, mas ele vai tentar tumultuar, ele vai tentar golpe militar, ele vai tentar tudo ele vai tentar. Ele tá desesperado, vai tentar tudo, e como eu tô dizendo, tá cagado de medo de terminar em cana com os filhos em cana. É isso, tá? Nessa de tentar tudo, né, ele também, vamos ouvir a sequência de aqui. parentes ao meu lado. A minha esposa, pelo que eu vejo, pelo que eu sei, é uma pessoa discreta, que trabalha pelos menos favorecidos, por pessoas com deficiência,
aprendeu Libras. Agora ele já está no discurso de campanha, então agora já mudou de ataque para campanha eleitoral antecipada. Dá exemplo, porque participa ao lado da ministra da Mulher, no Dia das Mães. Entendeu? E é isso, ele pode estar provocando, eu vou falando, vou me lembrando, desculpa aí, galera, mas assim, uma reação em cima dessas falas absurdas de hoje para tumultuar mais o processo, que é uma das coisas que ele vai tentar, entendeu? Para aí o STF, alguém lá do STF não gostar, ou o Fachin, que ele citou nominalmente, ou alguém provocar alguma coisa o STF em função de alguma coisa que ele falou, e ele vai atiçar o bolsonarismo contra isso, vai dizer, viu só, estão me perseguindo mesmo, a minha liberdade de expressão, eu não falei isso, que ele adora dizer, né? Aliás, hoje mesmo aí, nesse discurso, ele falou textualmente que houve fraude nas eleições e que isso era uma verdade. Daqui a alguns minutinhos ele já vai dizer que ele está só levantando uma hipótese e que ele não falou jamais isso. Porque da prática dele também, né? Da prática dele fazer o quê? Falar e logo em seguida dizer que não disse, mesmo tendo isso gravado. No horário das 20h30 da noite, ela é processada. Ficou puto com o processo da Michele. O que querem com isso? Essa questão, julgada agora há pouco por 3-2, o ministro Alexandre de Moraes falou, temos jurisprudência em cima do Francisquini para caçar registros e prender. Mas isso também tá cagado, porque é o seguinte, ele tem um puta de um esquema de fake news. Tudo é sustentado em cima de fake news. Tudo. Então ele sabe que se o STF decidir realmente fazer alguma coisa pra ele, porque eu acho que, assim, o STF não quer de fato fazer alguma coisa contra ele, gente. Não quer de fato, tá? Mas é que ele provoca demais, ele é besta demais, ele não fica quieto. Se ele ouvisse os ministros e os deputados, como ele mesmo vai falar daqui a pouquinho, dizendo assim, ó, fica quieto, Bolsonaro, cala a boca, pelo amor de Deus, não fala merda que vai dar tudo certo. É só tu ficar quieto que a coisa resolve, tá? De tanto ele falar, pode ser que alguém do STF faça alguma coisa contra ele mesmo, tá? Porque de fato não querem, tá? Porque se quisessem, só esse esquemão de fake news aí, que é o que ele tá com o cu apertando, tá? Acabava com a carreira dele e dos filhos dele e de todo o esquema de mais um monte de gente, né? Porque é enorme e todo mundo sabe, até as pedras do caminho sabe que é ainda por cima com gente de fora, com esquema, com robô, com bot, com ciborgue e possivelmente, né, aqui para não falar outra coisa, com grana pública. Candidatos que, porventura, duvide do sistema eleitoral. A dúvida, o debate, faz parte da democracia. Onde não há debate, há ditadura. O lance é o seguinte, né? Eu acho que as pessoas podem até questionar e ter dúvida de coisa. Agora, o presidente, exercendo função de presidente, não pode fazer isso. Não pode. O candidato, bom, aí talvez a gente possa discutir se ele pode ou não falar disso, discurso de campanha, coisa assim. Mas neste momento, por exemplo, o Bolsonaro não está como candidato nessa situação aí. E ao longo desses 4 anos que ele passou fazendo esse tipo de acusação, ele não falou como candidato. Ele falou como chefe do Executivo Nacional, fazendo uma acusação grave contra um outro poder da nação. O que é evidente que não poderia acontecer. Não poderia estar acontecendo. Mas acontece e nada é responsabilizado. Por quê? Porque a democracia é burguesa e porque o Estado democrático de direito é uma farsa. Nós confiamos nas máquinas? Eu confio nas máquinas. Não confio em quem está atrás das máquinas. Me permitem avançar. A minha segunda live do ano passado, onde eu peguei um inquérito da Polícia Federal, que foi aberto. Esse ponto aí que eu queria a ajuda de vocês, tá? Eu desconheço essas coisas que ele fala, eu não sei de onde é que ele tirou isso, e assim, como eu conheço um pouco do Bolsonaro, eu acho que isso ele deve ter tirado, sei lá, do Dataku ou coisa parecida, né? Mas enfim, eu não sei do que é que ele vai falar agora na sequência, vamos ouvir. No início de novembro. Por que foi aberto? Porque um hacker fez uma denúncia. E a ministra Rosa Weber, que não sabia de nada, fez com que a Polícia Federal determinou que instaurasse o inquérito. O que eu vou falar aqui está dentro do inquérito, que não tinha qualquer classificação sigilosa até aquele momento.
E lá está escrito dentro do inquérito. Porque o delegado encarregado... Ele divulgou detalhes de um processo que estava em andamento, tá? Isso aí, como ele cometeu um crime, é por isso que ele está falando isso. Mas eu quero saber desses detalhes aí. Isso aí que é muito confuso e não dá para acreditar em nada que o Bolsonaro fala. Esse é o problema. Inquérito pediu ao TSE informações. O TSE informou que os hacks ficaram por 8 meses dentro do TSE, com a senha do ministro Banhos. Está escrito isso. E essa imprensa não enxerga isso? Vai falar amanhã que eu estou atacando as urnas eletrônicas? Tá Vocês serão os primeiros a ser braba. perseguidos no futuro. Pode ter certeza disso. Ó, agora jogou para Os hacks tiveram 8 meses com a senha do ministro Banhos. Nos primeiros dias, o delegado encarregado do inquérito pediu os logs. 7 meses depois, o TSE informou, está no processo, que os logs foram apagados por uma firma terceirizada que fazia manutenção dos computadores. Os logs são entregues no mesmo dia, no dia seguinte. É como um backup. Por que 7 meses? Ficaram arrumando o que dentro do TSE? Porque só sobra margem para desconfiança. Será que o Datafolha está perfeito? Não tem nada disso aí que ele está falando. Não tem nada disso que ele está falando, saca? Esse é o grande problema do mentiroso, né? Não tem, ele emenda uma mentira na outra e aí produz esse tipo de situação. Perfeitamente alinhado com o que está previsto no resultado do TSE, nós não podemos ver sobre suspeição. Até num casal. Tem que sentar e conversar. Por que os técnicos do TSE não conversam com os técnicos das Forças Armadas que foram convidados? Não. Técnico das Forças Armadas. Para quê? Eles vão querer aprender a pintar calçada lá no TSE? A participar do critério. Queriam a participação das Forças Armadas como a moldura de uma fotografia para dar ar de credibilidade. Não, eles queriam que as Forças Armadas fossem lá olhar, porque eles têm uma pira na cabeça de achar que não, eles são racionais, eles são técnicos, eles são tão um pouco cooptados pelo Bolsonaro. Então eles vão chegar lá, vão ver que não tem nada disso que o Bolsonaro está fazendo e vão dizer, olha, realmente não tem nada. É por isso que eles chamaram. Mas só que não é assim, porque o que o Bolsonaro fala é o que essa galera acredita, o que essa galera produz e reproduz, é isso. Esqueceram que eu sou o chefe das Forças Armadas. É isso. O que... Assim, ele tá querendo dizer, fui eu que mandei ele perguntar aquele monte de baboseira lá pra vocês. Queremos no nosso Brasil. Ganhe quem ganhar as eleições. Eu entregue a faixa. Numas eleições limpas, democráticas e auditáveis. Né, que a nossa justiça informa que as nossas já são, né? O que aconteceu no dia de ontem, depois do show com os embaixadores? O ministro Fachin, presidente do TSE, convida lideranças religiosas. Agora virou momento palanque. E o título é campanha. Do convite era Paz... Deu paz, branco. Não... Tolerância, paz e tolerância. Olha só, o ministro Fachin fala aqui, paz e tolerância. O que o Fachin fez no ano passado? Tentou de todas as formas no TSE criar uma jurisprudência ao tentar caçar uma vereadora evangélica de Lusiânia, Goiás, que pediu voto numa pequena igreja. Porra, mano, é que não pode, tá ligado? Tem uma lei. A gente sabe que a lei não é pra todo mundo e tal, até por isso que ele não conseguiu, de certo, caçar, mas tem uma lei que diz, olha, não pode pedir voto dentro da igreja. Tu vai lá, pede voto dentro da igreja, pô, o cara pode caçar ela, mano. É simples assim. De pessoas, vote em mim. Com essa cena, o ministro Edson Fachin tentou criar a jurisprudência para caçar registro de cristãos, evangélicos e espíritas sobre abuso do poder religioso. Qual é a coerência desse ministro? Agora ele tá atirando pros religiosos, né? Agora tá atirando pros religiosos. É que é o seguinte, galera, não pode, saca? Não quer dizer que eles não façam, eles fazem. Mas assim, se fazem, alguém grava, alguém filma, consegue produzir uma prova, encaminha isso pra justiça, se a justiça quiser, ela pode punir. Por quê? Porque a lei burguesa determina que não pode pedir voto da igreja. A gente sabe que eles pedem, mas não pode, tá? Não pode. Um convite
falando sobre tolerância, ele sendo um intolerante, com uma pobre de uma coitada de uma vereadora eleita em Lusiana. Coitado. Eu imagino. Qual a isenção que tem esse ministro para conduzir as eleições? Olha aí. Qual Hein? terá Alexandre de Moraes para 40 dias antes assumir aquele posto? O que podemos pensar, acreditar nessas pessoas? Agora vem o Xandão, hein? O Xandão deve dar, né? Aí vem o Xandão. Nossa, eu acho que isso também deve deixar ele ainda mais cagado de medo. Porra, não vai ser nem o Fachin, velho. Vai ser o Xandão, cara. Vai ser o Xandão, né? Aí ele deve fechar o olho e imaginar o Xandão lá cortando os pés de maconha. Tchá, 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 e ceifando assim, daqui a pouquinho arranca a cabeça do Flávio, pá, arranca a cabeça do Carlos. Hein? Ele deve sonhar de noite com o Xandão, cara. O que eles querem? Querem uma ruptura? Porque atacam a democracia o tempo todo? Olha aí. Hã? Aqui não tem ninguém mais homem do que o outro. Não tem. Tudo macho. Mas Muito macho. nós não podemos nos curvar. Olha aí, hã? Eu não sou dono da verdade, nem dono do Brasil. Não. Eu não sou a pessoa mais poderosa. Eu não sou a pessoa perfeita. Isso aí, ele E pensando... assim, ninguém... Isso aí, fica imaginando... saca aquele episódio lá do The Boys, do Capitão Padre, dizendo: eu sou uma pessoa perfeita, eu sou melhor que todo mundo. A vontade dele era dizer isso, tá ligado? Ou ou nós nos indignamos, Vai chorar, vai chorar, acordamos porque está acontecendo, ou marcharemos no caminho da Venezuela. Eu achei que, normalmente ele chora no banheiro, eu acredito, né? Mas eu achei que ele ia começar a chorar aí. O outro lado fala em aborto, esse de forma escancarada. Palanque político. Ataca os valores familiares o tempo todo, como Propaganda antecipada. o decreto de 2009 do PNDH3, cujo capítulo mais importante é a desconstrução da heteronormatividade. O outro Nem lado sabe diz que vai valorizar o MST, que nós Que bom, né, acalmamos, cara? Porra, o outro lado titulando disso. os mesmos. Agora começou a ficar com medo do Diz Lula. que vai voltar a fazer Agora entra a fase medo do Lula. empréstimo para os países, que isso é investimento. Nós já pagamos 4 bilhões, nós, o FAT, para o BNDES, dinheiro emprestado para a Venezuela. Isso é mentira, tá? Na verdade, eles conseguiram implodir uma relação superavitária que a gente tinha com a Venezuela, esse mentiroso de merda. Mineiro, se tem algum aqui. Belo Horizonte não tem metrô, mas Caracas tem, com dinheiro nosso. Esse outro lado... Essa é uma mentira que a gente tem que repetir, um discurso muito simples. O BNDES é um banco. O banco empresta dinheiro a juro. Simples assim, entendeu? Então não tem esse dinheiro nosso, não sei o que tá pagando, obra, forma, é dinheiro emprestado que o BNDES recebe e tem relação superavitária, tá? Recebe e recebe com juro. Fala em desarmar a população. Não deu certo a política de desarmamento. O Chile está sendo desarmado agora. Todas as propaganda política pro ditaduras Bolsonaro. precederam de movimentos desarmamentistas. Povo armado jamais será escravizado. Ó, ele tá jogando de novo pra torcida. Ó, me ajudem, façam alguma coisa. Façam um tumulto no dia que eu perder as eleições. Ninguém desarma o povo americano. Nós... Recadinho pro Biden, olha só, cara. Além de tudo, eu acho que esses líderes de verdade, assim, quando ele fala umas merda dessa, assim, deve pensar, tá, eu vou relevar porque, porra, é só o Bolsonaro, cara. Porque ele não consegue identificar nem quando ele tá atirando pro lado errado. Não adianta aparecer por lá alguém com espírito ditador, que não vai dar certo. O Brasil tem que criar esse espírito também. Tenho falado para todos os meus ministros. Em 64 tentaram tomar o poder pelas armas. Agora as armas que usam são as armas da democracia. Eu quero. Em 64, quem deu um golpe pelas armas foram os militares, os mesmos que ensinaram esses que estão aí contigo, tá? É isso, tá? É isso, tá? Não entendi essa analogia dele. Quem é que queria tomar o poder em 64, né? Quem tomou, quem deu um golpe, ficou 20 e tantos anos no poder e entregou o país quebrado, com uma superinflação, sem dólar em caixa, enfim, fudido que foi os militares, né? Porque, assim, eu não sei como que se construiu o imaginário de que as nossas Forças Armadas são técnicas. Caraca, mano, o que eles botam a mão, eles devastam. Sabe, tudo que fica pra eles fazer fica uma bosta.
De onde que tiraram que essa turma é técnica, que é competente? Eles não conseguem fazer nada que eles se propõem a fazer. Olha que foi aquele desfile lá do 7 de setembro. Pagaram aquele mico daquele tamanho, porque tudo que eles botam a mão, eles arruinam. Eu não quero, eu puno, eu caço, eu prendo um deputado por 8 meses. É a justiça burguesa, animal. Não é eu. Eles podem prender porque os caras fazem merda. E vou dizer, não prende mais justamente porque a justiça é burguesa. Porque se fosse existente o tal Estado Democrático de Direito, tinha prendido muito mais. Aliás, se existisse Estado Democrático de Direito, tu nem tava aí ainda. Não, é incrível, cara. Assim, eu fico putaço mesmo. Faço com que jornalista seja exilado, outros sejam presos. O jornalista exilado é os produtores de fake news lá do esgoto do Bolsonaro, os Alan dos Santos da vida. Bola, se as urnas são inexpugnáveis, por que temos o hack preso há quase um ano em Minas Gerais? E não tem bosta nenhuma de problema com as urnas, imbecil. Tem nada a ver com as urnas. O que se espera de um país que age dessa maneira? Eu não estou dizendo que há fraude, mas há suspeita. Cagado, ó, viu? Eu não disse que há fraude, mas há suspeita. Vocês acompanharam aqui comigo. Né? Há 10 minutos atrás ele estava dizendo que tinha fraude, que era verdade. Temos que dissipar essa nuvem da suspeição. Não podemos viver dessa maneira. Metade do meu tempo eu tomo para me defender de acusações do outro lado da Praça dos Poderes. Como agora. Que rabo de palha, né, negão? Te vira, cada um com seus problemas. Uma ministra me dá 10 dias para explicar como anda a população de rua do Brasil. Isso não seria um problema se tu trabalhasse. Se tu tivesse gente trabalhando, seria simples. Tu ia chegar para a pessoa encarregada dessa parte e perguntar qual é o plano. A pessoa dizer, tá aqui, presidente. Ah, então tá, agora eu respondo a ministra. Mas como tu não trabalha, seu animal? Tá? Como tu é um vagabundo de merda, né? Porra do caralho. Aí tu não tem. E isso te incomoda, porque aí quando alguém te cobra um plano desses, tu te obriga a trabalhar. Tu te obriga, porque nem que seja cobrar alguém para fazer essa merda, tu é obrigado a fazer. Entendeu? Porque tu tem ojeriza do trabalho, porque tu é um vagabundo de merda. Agora, Alexandre de Moraes, novamente, qual é o teu plano para defender os Yanomamis? Se eu perguntar para ele qual o tamanho da área Yanomami, duvido que saiba. Ele não precisa saber. Não precisa saber. Quem tem que saber é quem é responsável pela área Yanomami. O que ele quer saber é se o responsável pela área Yanomami sabe e tem algum plano para essa área aí. Olha, se foi demarcado, porque não podemos estar lá dentro. É o tempo todo aceitando ações propostas por partidos que não tem... É que assim, a gente tem que entender, o Bolsonaro ele joga pra torcida, mas a gente tem que explicar, olha, a justiça, ela é movida por provocação, os partidos fazem provocações no jogo político, se você deixa merda pelo caminho, os partidos juntam a merda e mostram pra justiça e a justiça acata. Aí tu quer o quê? Saca? O que incomoda o Bolsonaro é que nem todo mundo é o esgoto do Carluxo, onde só tem gente passando pano pra ele. Nem todo mundo é o cercadinho que ele atende as pessoas lá em Brasília, onde as pessoas só podem bater palma pra ele. Ele queria o quê? Ele queria que todo mundo no STF, que é achincalhado por ele diariamente, recebesse as coisas e nem desse encaminhamento. Isso mais pra frente ele ainda vai falar hoje. Isso quem faz é os dois que ele botou lá, que tentaram combinar coisa pra aliviar do Francisquini e não deu certo, porque por enquanto é só 2. E isso é mais um dos motivos que me faz acreditar que é sim importante tirar, tá? Essa criatura desprezível daí. Porque quanto mais ele ficar, mais difícil fica pra gente depois. Né? É isso, ele queria o quê? Saca, ele é tão burro, e por isso que eu digo que é burrice mesmo. Tem método nas coisas, mas o método é atrapalhado pela burrice dele. Se ele não fosse tão idiota, tá? Se não fosse tão acéfalo, saca? O STF ia estar bonzinho com ele. Ele só ia jogar com esses caras. Esses caras já produziram a situação que fez ele chegar ao poder. É isso que aconteceu. O STF colaborou para que existisse o Bolsonaro, quando deixou a Lava Jato fazer tudo o que fez. Que já estava na época completamente na cara, com um monte de arbitrariedades que estavam acontecendo, que aquilo não poderia ser conduzido da maneira que estava sendo conduzido. E é isso, e agora a coisa está se voltando contra o próprio STF. Então veja, se ele não fosse tão imbecil, o STF nem estava fazendo nada contra ele.
E veja, o STF não tá fazendo mais contra ele por causa disso, porque ele defende os interesses da burguesia que o STF ajuda a sustentar. Porque senão esse cara já não tava aí desde o primeiro ano. Tá? No primeiro mês de governo ele já estava cometendo crime de responsabilidade. Ele está cometendo persistentemente um genocídio indígena. Que agora, como provavelmente matou um gringo, infelizmente, pode ser que tenha a repercussão que a hora já tinha que estar tendo. Tem mais que meia dúzia de representantes. As coisas mais absurdas acontecem. Como, por exemplo, começamos a fazer um contorno numa reserva indígena de 190 quilômetros aqui em Mato Grosso. E tem ódio mortal dos indígenas. Ódio mortal dos indígenas. Tá? É isso. Isso só revela mais preconceito. Qual o problema de fazer um desvio de 80, 100, 500 quilômetros para não passar por dentro de uma reserva indígena? Começa que isso aqui, quem é invasor aqui somos nós, não são eles. Começa por aí a coisa. Tá? Então, assim, bem menos. Onde que passando pela reserva seriam 110. E pela reserva pode passar, mas não pode asfaltar a estrada. E a estrada é intransitável, grande parte do tempo, tendo em vista os atoleiros. Vamos fazer um contorno de mais 80 quilômetros. Grande merda, porra! Cada safra, 2.000 caminhões bitrens passam por essa rodovia. Pois é o ônus de ter tomado a terra dos indígenas. Que agora vão andar mais 80 para ir, mais 80 para voltar. Com o preço do diesel que está aí nas alturas. Culpa tua, caralho! Culpa tua e do Paulo Guedes, que o preço está nas alturas. Mas a justiça diz, não pode asfaltar a reserva indígena. Que bom. E agora, para concluir, que eu gostaria de falar uma hora com os senhores, desde que os senhores não fossem embora, obviamente. Está o Supremo discutindo marco temporal. O que é isso? Já temos no Brasil uma área tamanho da região sudeste demarcada como terra indígena. Que é pouco, tá? Que é pouco. E não é contínua. A gente tem que pensar, olha o tamanho do Brasil. Em todo lugar do Brasil tem que ter reserva indígena. Em tudo que é canto do Brasil tem que ter. Tá? E é pouco mesmo. Uma nova interpretação quer dar um artigo da Constituição. E quem quer dar essa nova interpretação? Ministro Fachin. Marxista-leninista. Essa parte foi maravilhosa, cara. Muito bom, cara. O Fachin é um camarada marxista-leninista, galera. É isso. Fachin, marxista-leninista. É isso aí, galera. Cara, é intancável. É intancável. É impossível, cara. É impossível. Não dá. O cara tem que... Cara, eu não sei, cara. Eu não tenho o que fazer, cara. Aí depois eu quebro tudo, assim, que tá na minha volta. Eu não sei. Aí eu tô doido aí. Não, é impossível, cara. Advogado do MST. Votou depois o Cássio Nunes, 1-1. Agora está com o ministro Alexandre de Moraes. E eu tenho falado, se um novo marco temporal for aprovado, além de uma área tamanho da região do Sudeste, já demarcada como terra indígena, teremos outra área tamanho da região Sul. Que pela locação geográfica dessas centenas de terras indígenas, teremos uma outra área também, tamanho do estado de São Paulo, como terra indígena. Acabou a economia brasileira do agronegócio. Acabou a grilagem de terra, acabou a queimada ilegal, acabou o genocídio indígena, seu filho da puta. É isso que tem que acabar, seu monte de bosta. Nossa garantia alimentar. Acabou o Brasil. Não tem nada a ver. Isso é outra coisa. A gente tem... escutou o Bolsominion falando isso, tá? Dá-lhe o tapa na cara, saca? Que nem o meme disse. Não tem nada com garantia alimentar. Tá? A gente nunca produziu tanta comida e nunca o brasileiro passou tanta fome. Porque o agronegócio não alimenta o nosso povo. O nosso agronegócio invade terra indígena, desmata a mata nativa, produz esse caos climático para produzir ração para engordar porco na China. O que eu faço se aprovar o marco temporal? Tenho duas opções. Entrega a chave para o ministro Supremo ou digo, não vou cumprir. Olha aí, mais um crime. Não vou cumprir, tá dizendo que não vai cumprir. Determinação judicial.
É só pra esfregar na cara daquele legalista que acha que tem Estado de Direito. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo. Nossa, Não sou tá mais. em campanha, hein, negão? Não sou mais. Não sou mais. Tô em campanha. Tô em campanha. Certas medidas saltam aos olhos dos leigos. Não, cara, os leigos não entendem certas medidas. É isso, né, que salta aos olhos. Às vezes, assim, ó, isso tem até um nome, chama fenômeno Dunning-Kruger, saca? Tu acha que entende da parada que tu não entende bosta nenhuma. E aí quando tu vê uma explicação que tu não entende, tu acha que tá errado, mas na verdade é porque tu não entende nem o mínimo pra entender o teu erro, entendeu? É isso. É inacreditável o que fazem. Querem prejudicar a mim e prejudicam o Brasil. Para onde vai a nossa pátria? Como está o Brasil pós-pandemia? E mesmo com essa guerra, estamos bem. Caraca, velho. Ele deve estar bem, velho. Nós estamos bem. Ele deve estar bem. Os filhos devem estar bem, comprando mansão de 10 milhões, papapá, né? Gastando no cartão corporativo, jatinho pra cima e pra baixo, né? Ele deve estar bem, né? Ele deve estar bem. Ele deve estar falando dele. Não é possível, né? Porque, sei lá, 10% de desemprego, aí 12, 13 milhões de pessoas desempregadas, recorde absoluto de informalidade. A redução de, sei lá, 10% na renda, níveis alarmantes de desalento, inflação pra lá da puta que pariu. Não, aí isso não é um problema, porque pra ele não é, né? Então o Brasil tá bem, entendeu? O Brasil tá bem, galera. A maioria dos outros países do mundo, para onde queremos ir? Porque essas decisões não tem um diálogo, não tem um convite para nada. É só pancada, pancada, pancada o tempo todo. Querem a volta daquele cara o Lula, que roubou o país. Isso aí é outra coisa, sabe? Tinha que processar esse tipo de discurso aí. Roubou o país. Então tá, prova agora que roubou o país. Prova, quero ver. Tinha que processar. Não vai dar nada, saca? Mas pelo menos pra mostrar que não dá nada. Sei lá eu, cara. Os caras não podem falar esse tipo de coisa, né? Mas pode, né? Não pode, mas pode. Não pode porque não poderia, mas pode porque não existe Estado democrático de direito. O cara responsável por o maior ato de corrupção da Via Láctea. Como não cola mais falar nada, agora virou um ato de corrupção da Via Láctea, o maior corrupto da Via Láctea, que a gente não acha um real em nenhum lugar, e que o grande ato de corrupção que mentiram, né, pra condenar o cara foi o apartamento no Guarujá, né, e o sítio em Atibaia, cara. Esse é o maior corrupto da Via Láctea, tá ligado? O cara acusado de roubar uma reforma num apartamento do Guarujá e ter um sítio também reformado com pedalinhos em Atibaia. Esse é o maior ladrão da galáxia. Quer isso de volta? Já loteou todo o futuro ministério, o outro lado. E eu acho massa, né? O Lula loteou todo o futuro ministério. E até o Supremo, que é o que ele vai dizer. Isso no futuro, porque no presente quem fez isso foi ele, né? Aliás, ele só não foi caçado porque ele conseguiu criar uma gambiarra ali de orçamento secreto que faz ele ter um cheque em branco para distribuir, assim, força livre, né, para os deputados. Inclusive as 2 vagas para o Supremo Tribunal Federal. Cristiano, saca? E a gente já ficou sabendo que ele já tinha prometido a vaga pro Moro, né? Que, aliás, o apêndice aqui também se fudeu hoje, né? Não vai poder ser candidato para São Paulo. E talvez nem possa ser candidato mais, porque não sei, por causa da questão da filiação partidária para ele. Então, se o domicílio eleitoral dele é no Paraná, ele poderia ser candidato pelo Paraná. Mas e aí? Ele foi pro Podemos ou ele tá ainda no outro partido? Ou ele não tem filiação partidária? E aí? Enfim, não sei. Como é que ficou? Então, na época, a gente já tem vazamento, inclusive, né? Do Moro dizendo que já tinha combinado com ele, né, a vaga no Supremo. Que ele tá acusando o Lula de já ter combinado com alguém a vaga no Supremo, entendeu? Tipo assim, eu tô dizendo que o Lula vai fazer aquilo que eu fiz, aquilo que eu faço. É isso que ele tá fazendo. Quando se fala em aborto, que nós somos contra, de primeiro, novo, aborto. eu conheço o parlamento, não vão aprovar uma proposta nesse sentido lá. Se aprovar, tem o poder de veto aqui. Mas quem aprovou o aborto na Colômbia foi a Suprema Corte colombiana. Vocês acham que aquele cara botando o advogado do PT lá, o Zanini, e outro indicado pelo
por esse, né? Que está fazendo miséria no TSE, Virou. vai botar que é perfil o de gente lá. Voldemort, Não é Voldemort, como é que é o lado Não do adianta Harry o André Potter? Mendonça pedir vistas, que Aí, ele ó. é um evangélico. Ó, isso é importante. Vão passar o trator em cima dele. Não adianta o André Mendonça, que tipo, não adianta que aqueles que eu botei lá tentem desvirtuar o troço em meu favor. Quer dizer, ele ainda tá assumindo que botou o André Mendonça e o Cássio Nunes lá pra o defender. Aí tem mais uma confissão. Eu disse que ele entrega tudo nessa live. Aí tem mais uma confissão, que é isso. É isso que ele tá dizendo aí. Não adianta, eles já fazem, olha só. Não adianta eles tentar, porque eles vão isolar eles lá, tadinhos. Entendeu? Eles não vão poder fazer aquilo que eu encarreguei eles de fazer, porque eles são só 2, eu preciso de mais gente lá. Ele entregou tudo, gente. Hoje ele entregou tudo. O que vão fazer com a nossa pátria? Olha o que está sendo feito via Assembleia Constituinte no Chile. Um país estava redondinho na economia. Tava uma que crescia maravilha, no mínimo entendeu? O povo se levantou, foi pra rua e fez uma puta de manifestação, porque o Chile tava bem. A galera não entende que o Chile é a Suíça da América do Sul, galera. O Chile tava redondinho, o Chile tava bem, né? Não é um dos países mais desiguais do mundo, saca? Não é um país onde simplesmente não tinha aposentadoria, porque eles conseguiram fuder com a aposentadoria de todo mundo lá depois da experiência do Pinochet. Não, tava redondinho o Chile, é uma maravilha, era a Suíça. É a Suíça. 5% próximo disso, todos os anos. Olha para onde foi. E olha que lá o voto é no papel. O outro lado ganhou porque o pessoal, né, resolveu se acomodar. Eu sou isentão. Eu sou limpinho, uso talco pom-pom. E não foi votar. Agora estão fazendo um movimento de rua. Não, nada. Fora presidente do Chile. Aí aqui, as andanças minhas pelo Brasil. Não é no local onde eu vou, que tem 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas. Que ali pode falar, a gente é simpático a ele. Mesmo sem ter um ônibus parado na periferia, né? Mas ao longo do percurso, como o povo nos trata, a mim e aos meus ministros. Entendeu? Isso aí pra ele vale mais que o Datafolha. Porra, as pessoas me cumprimentam na rua, então eu vou ganhar a eleição. O outro lado não consegue sair às ruas. Não sai de casa. Agora diz que tá com... É engraçado, né? Ele não consegue sair às ruas. Eu fico pensando, tenta o Bolsonaro sair na rua sem toda a estrutura de segurança de um presidente da República. Tenta, pra ver se ele iria sair também. Não sai, cara. Não sai. Eu não sei se o Lula dispõe do tipo e do número de seguranças que o Bolsonaro tem, né? Pra poder ter esse tipo de situação. E outra coisa, cada vez que o Bolsonaro sai, custa uma fortuna justamente por toda a estrutura que tem que ser montada por todo o percurso que ele vai passar. É isso aí, o que ele está querendo dizer é que o Lula também deveria ter essa estrutura para poder andar para um lado e para o outro, que é o que ele faz. Porque se ele não tiver essa estrutura, ele também não anda. Covid, 10 dias, que não vai mais 10 dias, não vai sair de casa mesmo. Que eleições são essas? Eu sou do tempo que eleições ganhava quem tinha voto nas urnas. Então. Agora parece que é quem tem amigo no TSE. Olha só, viu? Eu vou perder, mas eu não vou perder por ter menos voto. Quer dizer, vão me roubar ali na frente. É o Minority Reported, né? E lá tem uma sala cofre. Olha aí, o fake news da sala cofre. Que ninguém entra. A apuração é um ato... A sala escura, a salinha escura, que ele dizia, né? Que o TSE fez o favor de responder para os militares que não tem porra nenhuma. Público. Qualquer um de vocês tem que entender como são feitas as apurações. Não interessa se conheçam ou não de tecnologia. E como é feito? Ninguém sabe. Todo mundo sabe, cara. Todo mundo sabe. As urnas eletrônicas brasileiras não têm conexão com a internet. A gente pode auditar elas no momento. Cidade pequena, sabe? A gente, inclusive, faz isso. Eu já trabalhei em eleições. Por quê? Porque quando acaba a eleição, quando começa e quando acaba, quando começa a eleição, eles vão lá e fazem o raio-x da urna, né? Mostram ali, sai a fitinha ali mostrando que ela tá zerada, bonitinha, tem nada, tá zerada, tá? Aí tem a eleição. No final, antes de levar as urnas embora, tá? Os fiscais, não sei se ainda fazem isso, mas faziam, pregavam as fitinhas nas portas das sessões eleitorais. E o que a gente fazia quando a gente trabalhava nas eleições? A gente ia de sessão em sessão, tirava uma fotinha daquilo ali, depois juntava todas as fotinhos, somava os votos e tinha os votos antes da operação oficial e batia certinho, porque dá pra auditar a porra toda, entendeu? É assim que funciona.
Não é assim que funciona. Quer dizer, então assim, como é que se apura? Todo brasileiro sabe. Ou pelo menos tem acesso a essa informação se quiser saber. Eles pegam as urnas, levam para lá, junto e somam fisicamente, porque não tem conexão com a internet. E pronto, tudo isso é auditável por quê? Porque tem os registros das urnas que vão ser utilizados para fazer as somas. Por isso que você pode recontar, inclusive, a porra dos votos. Pode ser que seja feito corretamente? Pode. Mas não podemos ter a suspeição. Não podemos terminar umas eleições onde um lado não vai se satisfazer com o resultado. E olha que eu sou o chefe do executivo. O que é normal seria o chefe do executivo estar conspirando para permanecer no poder. Exato, é exatamente o que tu tá fazendo. É isso aí. Jamais farei isso. Entrego para qualquer um a faixa. Mas tem que ganhar no voto. Transparente. E se eu perder, não vai ser. É isso que ele tá dizendo. É muito engraçado o Bolsonaro. E mais engraçado que acredita nele. Alguns falam, o Bolsonaro está fazendo isso porque está criando um clima que vai perder. Meu Deus do céu, se o Lula tem 45%, vamos dar transparência para ele ganhar no primeiro turno. Tá cagado, cara. Tá cagado. Cara. Isso não é um desabafo, é um alerta à nação brasileira. Podia ter ficado quieto, como quase todos os meus ministros me aconselham. Fique quieto. Claro, né, meu? Porque é uma Fique na tua. merda que tu fala. Calma. Olha, o que aconteceu agora, 3-2. Olha aí, hein? O que nós estamos vendo no dia a dia é para ficar calmo. Vamos esperar acabar o jogo para pedir o VAR? Aqui tem gente que vai votar na esquerda, tenho certeza disso. É um direito teu, parabéns. Mas quem tem que ganhar a eleição é quem tem mais voto. E ele tá presumindo que é ele. Eu acho muito massa isso, cara. Eu não sei como é que as pessoas não percebem que esse raciocínio não tem pé nem cabeça, sabe? Não consigo entender, cara. Se houver, se por acaso houver, vai haver só para presidente? Ou não vai haver para outros cargos? Por que o TSE não fala o seguinte: presidente, deixa os técnicos das Forças Armadas vir aqui para dentro do TSE, conversar com o nosso... Não, eles não têm que ir, porque se eles vão pra lá, é eles que vão manipular as eleições, entendeu? Não dá pra confiar nas Forças Armadas, porque onde eles metem a mão, eles fazem merda. Então assim, não tem nada que vir aqui pra dentro, tu vai entregar, olha a cabeça. Quer dizer, o TSE vai abrir mão, olha a cabeça do Bolsonaro, o TSE vai abrir mão da sua própria responsabilidade e vai entregar pra uma outra turma essa responsabilidade, pra uma turma que não tem essa responsabilidade, que não tem condições técnicas pra fazer isso e que ainda tem lado. Né, que é quem sustenta esse governo, ou seja, é parte interessada, saca? É que nem a gente brinca aqui quando a gente vai falar da história do Rio Grande do Sul, lá da época do Borges de Medeiros. Borges de Medeiros, pra quem não sabe, galera, foi governador do Rio Grande do Sul por 25 anos, tá? Na época o mandato era 5 anos e ele se elegeu 5 vezes seguida. E a gente brinca por quê? Porque ele mesmo contava os próprios votos. Claro, era a turma dele, né? Isso é um período anterior à justiça eleitoral. Então a turma dele contava os votos e ele sempre ganhava. Não importava o resultado, ele ganhava. É isso que o Bolsonaro quer instituir. Não, vamos botar as pessoas desse governo, ou seja, os militares, que é quem de fato sustenta esse governo, a mexer, a contar os votos, a fazer alterações, né? O que ele está propondo é, vamos deixar a minha turma contar os meus votos e os votos dos outros, né? É isso. Nosso pessoal debater e fazer com que não tenhamos quaisquer dúvidas no pleito eleitoral. Nada mais justo do que isso. Porque vivemos na incerteza. É um milagre estar aqui. Sobreviver uma facada. Um milagre, cara, é tudo campanha, cara. É campanha, olha o discurso. Ele completou o bingo hoje, entendeu? Jogou para todos os lados, falou de tudo que ele acredita que pode salvar ele. Né? Então falou dos evangélicos, falou dos militares, falou das pessoas armadas na rua, falou dos políticos, falou das urnas, falou das eleições e não podia deixar de falar da facada, né? Que é um episódio controverso, tá? É um episódio controverso para dizer o mínimo, né? Quem eu era? Eu não era nada dentro do parlamento. Exato. Era mais um deputado baixo clero. Isso. Que discursava para as paredes, como tantos outros discursam lá dentro. É. Resolvi vir candidato porque, me desculpe, deputados, eu cansei do parlamento.
Eu Tu quero... foi nas pilhas do Carluxo, que diz, pai, dá pra ganhar, porque tem uma estratégiazinha aí que estão usando lá fora, a gente pode copiar aqui, mas esse ambiente lavajatista aí, eu acho que a bola da vez é tu. E tu foi nas pilhas, Galo, entendeu? Tu não enjoou do parlamento, tu ia ficar ali até não conseguir te eleger. Cuidar da minha vida. E falava durante a campanha, eu tenho duas alternativas, praia ou Planalto. Olha aí. Me dei mal, vim pro Planalto. Claro, te deu mal, né? Porque aí às vezes tu te obriga a trabalhar 1 horinha por dia, 2, ou ter que estar apagando incêndio dos teus filhos, né? E na praia é onde tu passou a tua vida até então, né? Mas eu entendo. Aqui, Otônio, a gente não pode medir a fé. Medir a minha com a tua. Não tem Vamos atacar quem agora? Vamos uma jogar fita métrica pra pros isso. evangélicos, é isso? A fé está dentro de você. Ou você tem, ou você não tem. Eu aprendi uma coisa ao longo da minha vida. Sou católico, já li a Bíblia toda quando estava na fronteira. Tiras! Naquele tempo não tinha energia elétrica lá, não tinha celular. Então tinha mais tempo para a família, para ler a Bíblia. E o que eu aprendi, Otônio? O que for possível fazer, que você faça. O que for impossível, bote nas mãos de Deus. Tá Eu treinando, entendo que é desculpa a dessa campanha, forma que hein? devemos Tá agir. em E campanha, esse é ato de concluo mais campanha. uma vez. Não sou mais homem que nenhum dos homens que estão aqui. Voltou, Somos papo iguais. Quando tiver o ponto final para cada um de nós, o nosso destino é o mesmo. Se ninguém enterrar, o urubu vai comer. Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Parabéns a todos da Secretaria pelo brilhante trabalho que fazem. Não queremos que pessoas que está viva na memória de nós volte a ocupar lugar Lula. que já ocupou a Damares, que ocupa atualmente Tá a Cristina. cagado de Muito medo, obrigado a Lula. todos vocês. Eu não sei de que ele tem mais medo. Eu não sei se é do Lula ou se é do Xandão. De quem será? Botem aí nos comentários. De quem Bolsonaro tem mais medo? Do Lulinha ou do Xandão? Quem vocês acham que ele tem mais medo? Mas enfim, gente, eu acho que valeu. Eu disse que tinha coisa pra gente analisar aí, porque ele fez toda a cartelinha domingo, atirou pra todo mundo que ele vai atirar nas eleições, mostrou que tá cagado, mostrou muita coisa nas entrelinhas. Eu acho que deu pra gente, além de dar umas risadas, também pensar sobre isso a partir desse vídeo que é já antológico. Como bem lembrado ali pelo chat, em alguma medida lembra lá o vídeo que antecedeu a queda do Collor lá, né? Ele também putaço na televisão lá e, enfim, deu no que deu, né? Mas é isso hoje, vamos ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado e, enfim, indiquem vídeos aí para eu reagir ao longo da semana e acompanhem aqui a programação do canal.